Mateus 6,33, eu quero ler em duas versões com você. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, palavras de Jesus: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? E na linguagem de hoje, na NTLH, diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nessa manhã te entregamos as nossas vidas, te entregamos nossos olhos, nossos ouvidos, entregamos nossa atenção e pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que a Tua palavra gere vida no nosso coração, pedimos que o Senhor use a minha vida para a Tua glória, Pai, que eu consiga transbordar tudo aquilo que o Senhor depositou sobre a minha vida enquanto eu estudei este texto, que nós possamos sair daqui impactados, renovados, tocados pela Tua palavra, Senhor, que possamos praticá-la e vivê-la no dia a dia das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A Bíblia tem alguns ensinamentos muito interessantes. E em algumas partes dos ensinos de Jesus, do apóstolo Paulo, em alguns momentos na Bíblia, você vai ver no ensino algo sendo colocado em primeiro lugar. Primeiro faça isso, então faça aquilo. E não é à toa que a Bíblia ensina sobre isso. Se a Bíblia deixa registrada a importância de que alguma coisa venha em primeiro lugar, então isso é algo que nós precisamos observar nas nossas vidas, isso é algo que é relevante, é importante. Deus fez questão de frisar na palavra que algo precisa acontecer primeiro. Se Deus ensina que algo vem em primeiro lugar, então é porque outras coisas podem ficar para depois, não é mesmo? Nem tudo dá para vir em primeiro lugar. Aquele que coloca tudo em primeiro lugar, na verdade, não coloca nada em primeiro lugar. Aquele que tem 5 prioridades em sua vida ou em seu trabalho, na verdade não tem prioridade nenhuma, porque o seu foco está dividido, porque a sua atenção está dividida. Então, prioridade é ter algo em primeiro lugar. Você está comigo? Quando nós damos urgência para as coisas que Deus não dá urgência, na verdade nós nos cansamos, nós estamos lutando, meio que nos sentindo como se estivéssemos lutando sozinho, porque talvez estamos dando urgência àquilo que Deus não dá. Quando damos uma atenção prioritária, uma atenção máxima em algo que Deus não dá atenção nessa intensidade, nós perdemos tempo. Nós patinamos na vida, nós atrasamos que outras coisas aconteçam na nossa jornada. Quando nós olhamos demais para aquilo que deve ser olhado de menos, nós deixamos de ter foco, nós deixamos algo muito importante escapar. Então Deus vem ensinando em sua palavra que algumas coisas vêm em primeiro lugar, amém? Isso me faz entender que Deus é um Deus de prioridades. Diga isso, prioridades. E as prioridades de Deus nos guardam, as prioridades de Deus nos abençoam, as prioridades de Deus equilibram as nossas vidas. A prioridade que vem de Deus, a ordem como Deus coloca as coisas, isso guarda a nossa vida. Isso é bênção para a nossa família, isso é bênção para o nosso coração. Pessoas ficam agitadas e pessoas caminham de um lado para o outro e tentam fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma intensidade, e a vida não sai do lugar, a vida não anda. Então Jesus vem dizer que existem prioridades, Jesus vem dizer que alguma coisa vem em primeiro lugar nas nossas vidas, e não só nesse texto que eu li, em outros textos, nós poderíamos falar por semanas sobre isso. Alguma coisa que vem em primeiro lugar em relação a outra. Agora, qual é o contexto dessa pregação de Jesus? Jesus está falando aqui sobre as preocupações da vida. Ele está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, na verdade o sermão está lá no capítulo 5, 6 e 7.
E lá no meio do sermão, Jesus está falando sobre as ansiedades e as preocupações da vida. E todos nós passamos por isso. O versículo 33 que eu li com vocês começa dizendo assim: mas coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. Esse mas dá sentido contrário a algo que vem sendo falado anteriormente. Então, o que vem sendo falado anteriormente? Eu quero ler com vocês do versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. E aí vem o versículo que eu li: mas em primeiro lugar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E ele conclui no 34 dizendo: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando: não coloque em primeiro lugar na vida de vocês as coisas, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, as demandas da vida. Não coloque em primeiro lugar as coisas materiais, não coloque em primeiro lugar as necessidades humanas, não coloque em primeiro lugar na sua vida as preocupações com as coisas desta vida, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E aí Jesus vem fazendo ali alguns comparativos e entregando algumas lições e alguns ensinos. E ele vai dizer: a vida é mais importante que o alimento. Ele vai dizer que o corpo é mais importante do que as roupas. Então aqui eu aprendo que eu preciso cuidar de algumas coisas na minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida em primeiro lugar. E em segundo lugar, preciso cuidar do meu corpo. Porque ele está dizendo que a vida é mais importante que o alimento. A vida, qual estilo de vida eu tenho? Qual estilo de vida você tem? Quais são os valores que regem a tua vida? Qual é o objetivo da tua vida? Quais são os pontos mais importantes da tua vida? Os valores, os objetivos. Isso vem primeiro. Depois vem o alimento. E ele está falando: cuide do seu corpo em primeiro também, porque sem saúde você não tem vida, sem saúde você não consegue chegar a lugar nenhum. A Bíblia ensina sobre o cuidado com o corpo. Isso me faz pensar: tenho cuidado do meu corpo? Será que nós temos feito a nossa parte? Como está a nossa alimentação? Temos feito acompanhamento médico? Temos feito exercícios físicos? Temos bebido água? Cuidar do corpo, a Bíblia diz, em primeiro lugar, em relação à roupa. Agora ele está dizendo também sobre preocupação. Cuide em primeiro lugar da vida, cuide em primeiro lugar do corpo, mas não se preocupe com nada. Diga nada, 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 porque Deus sabe tudo o que você precisa. A preocupação é algo que na vida do cristão não deve existir, em nenhum nível. Nós nos planejamos, é claro, nós pensamos no futuro, nós temos objetivos, nós planejamos um crescimento, nós projetamos algo para a nossa família, para a nossa carreira.
Isso é maravilhoso para a igreja, como vamos avançar, como vamos servir mais pessoas, impactar mais pessoas. Mas preocupação não tem espaço no nosso coração. Preocupação não deve fazer parte da vida do cristão, seja pequena, seja grande. Deus está dizendo, não se preocupe com nada, com nada. Quantas coisas nos preocupam nos dias de hoje, não é verdade? As mulheres que o digam, estou brincando. Esses dias, falei para minha esposa que eu iria citá-la. Esses dias, nós estávamos no carro, minha esposa e eu, e passamos na frente de um colégio bem bonito lá perto de casa, e ela falou assim, eu estou preocupada, pensando aqui. Falei, o que foi, amor? Onde que os nossos filhos vão estudar? Puxa, estava aqui pensando, aflita. E eu falei, mulher, nós não temos nem filhos. Calma. Quando eles nascerem, quando você souber que está grávida, ainda vai ter a gestação, e quando eles nascerem ainda vai demorar um pouquinho para eles irem para a escola. Calma, não precisa se preocupar hoje com isso. Mas nós somos assim, né? Os homens também. Nós nos preocupamos com tantas coisas na vida. E Jesus vem dizendo que nós não devemos nos preocupar com nada. Sabia que a maioria das coisas com as quais nós nos preocupamos nunca vão acontecer? Sabia disso? Coisas que você tem medo, eu tenho medo de ser assaltado na rua, me preocupo, talvez nunca vai acontecer. Mas você se preocupou tanto com aquilo. Nossa mente é assim, né? O ser humano é uma coisa de louco. A gente tem a capacidade de nos preocupar, que é muito, muito fácil. Só eu sou assim ou você também? Quantas pessoas se preocupam assim, com facilidade, com as coisas? Acho que os homens são um pouco mais tranquilos, mas também tem dias que nós nos preocupamos. A vida é assim. E aqui Jesus vai trazer 3 grandes lições. Primeira delas, que eu vejo ao ler esse texto aqui, é a seguinte: não traga para hoje o que só vai te produzir alguma demanda amanhã. Amanhã. Você pensar hoje aqui, eu tenho que pagar um boleto. Esqueci, tenho que pagar um boleto. Se você pagar hoje, vai compensar hoje? Não vai compensar hoje. Então, para que se preocupar hoje? Um exemplo pequeno, paga amanhã. Põe aí na tua agenda, não vai esquecer, não vai deixar de assistir o culto para pagar o boleto. A gente é assim, pensei um negócio, tem que tentar resolver hoje, mas não vai conseguir resolver hoje. Jesus está dizendo, versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se ocupe hoje com o que você só precisa fazer amanhã. Amém? Diga amém. Porque isso nos preocupa, é isso? A palavra é essa, preocupação. Você vai se preocupar com isso 2 vezes, você vai se ocupar com isso 2 vezes, agora que você está preocupado e na hora que você tiver que fazer mesmo. Isso talvez tantas pessoas não consigam dormir em paz quando vão deitar à noite pensando em coisas para resolver no outro dia. Você vai resolver quando? De madrugada? Não, vai ser no outro dia. Então durma. Entregue para Deus. Faça uma oração. Se você tem dificuldade, diz: Deus, tira da minha cabeça esse negócio, em nome de Jesus. A Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono e durmo e acordo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Segunda grande lição que Jesus nos ensina aqui é o seguinte: não tente controlar o que não está no teu controle. Seja a voz de Deus e diga para o teu irmão aí essa manhã: não tente controlar aquilo que não está no teu controle. A gente é bom de tentar controlar o que não está no nosso controle. É verdade ou não é? O que será que fulano vai fazer? Como será que ciclano vai reagir? Está no seu controle? Não está. Como será que a economia vai caminhar? Está no seu controle? Não está no seu controle. Como será que minha esposa vai pensar? Como que ela vai receber isso? Não está no teu controle.
Confie no controle de Deus. Sabe, nós somos limitados, nossas capacidades são limitadas. Todo mundo é assim, por mais alta performance que você seja, você é limitado. Eu sou limitado. E aonde entra a nossa limitação, entra a ilimitação de Deus. Amém? Nós precisamos fazer o melhor que está às nossas mãos. O que está no teu controle, faça bem feito, faça com excelência, faça o melhor que está no teu controle. Teu trabalho está no teu controle, faça o melhor, seja um exemplo. Antecipe, entregue mais do que foi pedido. Agora, se você vai ser promovido ou não, não está no teu controle. Se o chefe vai gostar de você ou não vai, se o cliente vai gostar daquilo ou não, não está no seu controle. Faça o melhor e descanse. Faça o melhor e confie no controle de Deus. Versículo 27, ele vai falar o seguinte, na linguagem de hoje eu coloquei aqui: e nenhum de vocês pode encompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. Ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da vida. Ninguém pode tornar a vida mais comprida. Se você vai morrer com 92 anos, se Deus planejou isso, é com 92 anos. Você pode se esconder debaixo da cama, você pode ficar sem sair de casa para não se arriscar, você vai morrer, meu irmão. Se for a tua hora, chamar a sua senha, não tem o que fazer. Ninguém pode encompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. Agora, que tipo de vida você vai ter? Com mais saúde, é a tua parte, você faz. Você faz o melhor, você cuida. Mas a preocupação tem que estar fora da nossa vida. Amém? Terceira grande lição que eu vejo aqui: não busque coisas como prioridade. Busque o reino de Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é, na verdade, a resposta para não vivermos uma vida de preocupação e ansiedade. Quantas pessoas ansiosas nos dias de hoje, quantas pessoas com síndromes de ansiedade, de pânico, de medo. A resposta para isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça, busque o que Ele quer. Busque o senhorio de Deus e a vontade dEle para a tua vida. Aqui entra um ponto muito importante, porque teoricamente todos nós que somos cristãos, nós queremos o reino de Deus em primeiro lugar, não é verdade? Isso aí parece muito simples e objetivo, né? E muito claro, mas a verdade é o seguinte: eu te pergunto nessa manhã, o quanto que Deus tem de fato reinado na sua vida? Se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele tem que reinar. O quanto Deus tem reinado sobre as tuas vontades? O quanto Deus tem reinado sobre a tua forma de conduzir a tua vida? Nós somos daqueles que saímos fazendo as coisas do nosso jeito, sem perguntar para Deus qual seria o jeito dEle, e depois queremos que Deus abençoe a bagunça que a gente fez. Ou nós colocamos de verdade o reino de Deus em primeiro lugar, e antes de tomarmos uma decisão, paramos, oramos e lemos a Bíblia e perguntamos: Deus, o que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor gostaria que eu fizesse neste cenário, nessa situação? A prioridade das nossas vidas como cristãos é o reino de Deus. Amém? Amém. Se você é um cristão, você deve submeter a sua vontade à vontade de Deus. Essa é a nossa vida, essa é a nossa vida. Será que como cristãos nós temos nos alimentado da palavra que rege esse reino? Da palavra que explica sobre esse reino, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus? O quanto nós temos dedicado de tempo para lermos a Bíblia? Se nós queremos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos naquele plano de leitura anual, né? Quantos aqui estão lendo, né? Se você não está lendo, janeiro está ainda terminando, dá tempo. Peguem lá e leia daqui para frente conosco. Nós estamos lendo, você pode seguir lá no @IMCollege, nosso plano de leitura. Se você está lendo a Bíblia, nós estudamos essa semana sobre a vida de quem?
Fala alto aí, irmão, você que leu a Bíblia. José, estudamos sobre a vida de José essa semana. Lemos a carta, estamos lendo a carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo. Muitas coisas para aprender. Muitas coisas Deus vai edificando a nossa vida. Muitas experiências novas nós vamos aprendendo e vamos tendo com Deus, porque estamos lendo a sua palavra e com isso o seu reino vem em primeiro lugar. Na hora de você decidir alguma coisa, você vai pensar, puxa, será que eu vou fazer algo aqui só para me beneficiar momentaneamente? Não, mas aí você lembra, José não fez isso. José até levou prejuízo, foi preso indevidamente, mas porque ele fez a coisa certa. Deus continuou inclusive com ele lá no meio da cadeia, preservando a vida dele. Vale a pena fazer a coisa certa, porque Deus está comigo em todo lugar, e o meu final vai ser maravilhoso, porque Deus vai honrar, e eu vou colher aquilo de bom que estou plantando lá no futuro. Porque você leu a Bíblia, você começa a pensar, vale a pena obedecer a Deus, mesmo que eu tenha um aparente prejuízo momentâneo, vai haver uma colheita preciosa no futuro. O quanto da Bíblia nós estamos lendo, se nós queremos o reino de Deus em primeiro lugar? O quanto você tem servido a vida de outras pessoas? O reino de Deus é sobre servir. Jesus veio para servir e não ser servido. Jesus veio para entregar a sua vida e não para viver como um rei neste mundo. Ele veio para lavar os pés dos discípulos, ele veio para caminhar, ele veio para levar os nossos pecados e me servir, te servir. O reino de Deus é sobre servir. Se você é um cristão e não lê a Bíblia, se você é um cristão e não pergunta para Deus, não ora sobre o que você tem que fazer, se você é um cristão e não serve, não coloca as suas habilidades para abençoar a vida de alguém lá no teu trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua família, me perdoe, meu irmão, o reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Nós precisamos revisar as nossas atitudes, nós precisamos revisar as nossas prioridades, nós precisamos revisar o que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, a nossa agenda, o nosso tempo. Nós sempre temos tempo para aquilo que é prioridade, as outras coisas vêm depois. Amém? Aleluia, aleluia. E sabe, Deus é o nosso rei. Se nós estamos falando de um reino, Deus é o rei deste reino, e o seu reino não tem fim. Ele reina sobre todas as coisas. E deixa eu te falar uma coisa, este é o reino mais seguro de toda a terra, o reino de Deus. Deus está assentado no trono. Isaías, lá no capítulo 6, ele vai dizer, eu vi um trono, e Deus estava lá assentado no trono. Mesmo na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, pode estar tudo difícil, pode ser um ano caótico, pode ser um tempo desafiador, saiba de uma coisa, existe um trono. Amém? Esse trono está ocupado, o nosso rei está assentado sobre o trono, Deus está reinando. Por mais que as coisas pareçam desalinhadas neste mundo, para nós que andamos com Deus, nós temos a segurança de que Deus está no trono, Deus está reinando. A figura de um rei assentado sobre o trono significa que está tudo sob controle. Deus está ciente. Pastor, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo, Deus está controlando as coisas. Nada foge da sua soberania, nada foge do seu cuidado, nada foge do seu controle. Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Deus, Ele se importa. Deus está reinando, assentado no trono. A Bíblia vai estar forrada de textos que falam sobre o reino de Deus. Por exemplo, o Salmo 103, versículo 19, ele vai dizer, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo, sobre o teu chefe, sobre a tua sogra, sobre os teus investimentos. O reino de Deus reina sobre tudo, tudo é tudo, sobre aquele teu amigo chato, sobre aquele teu vizinho encrenqueiro. Deus reina sobre tudo, aleluia. Salmo 45:13 vai dizer, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações, é de eternidade a eternidade, é atemporal. Deus sempre reinou, Deus sempre vai reinar, Ele está lá firme. Deixa eu te falar uma coisa, governos caem, o Lula está lá, daqui a pouco não vai estar mais, e tem irmãos que celebram, tem irmãos que não, sua opinião é sua opinião, está tudo certo.
vai entrar outro lá depois dele, e vai acabar o reino desse outro também. Mas o reino de Deus não tem fim. Aleluia. O reino de Deus é para sempre, é um reino eterno, e a Bíblia vai dizer que é um reino justo, é um reino com equidade. Romanos 14:17 vai dizer isso, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Está faltando alegria na tua vida, meu irmão? Está faltando o reino de Deus. Está faltando paz no teu dia a dia. Você está aflito, está ansioso, está preocupado, está triste, está deprimido, está chorando. Está faltando o reino de Deus. Porque onde o reino de Deus chega e onde ele se estabelece, existe alegria, existe paz, existe uma certeza de que por mais que as coisas estejam terríveis ao meu redor, o trono está ocupado, e Deus está reinando, e Deus está vendo, e o meu rei se levantará. Meu rei se levantará. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 1:8 vai dizer que ó Deus, o teu trono é para todo sempre, e tem cetro de justiça. O reino de Deus não tem fim, o reino de Deus é justo, é justo. Talvez você olhe para a tua vida e pense: não é justo o que eu estou vivendo, não é justo a maneira como eu fui tratado, não é justo, pastor, não é justo o que eu estou vendo com os meus filhos, não é justo. Deus sabe, Deus é justo. Deus é justo. A Bíblia diz que aquele que planta a preciosa semente chorando tantas vezes, vai andando pelo meio do caminho com lágrimas, o Salmo vai dizer que ele voltará com alegria, colhendo a sua colheita com alegria. Vale a pena servir a Deus, vale a pena estar firme, e vale a pena confiar nesse reino que é eterno e que é inabalável, o reino de Deus. Aleluia. Em Colossenses 1:13, Paulo vai dizer: o seu reino é luz e amor, porque ele vai dizer assim: ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se eu estava nas trevas e hoje eu saí das trevas, onde que eu estou agora? Nas luzes, na luz. Amém? Se o reino é um reino do Filho do seu amor, é um reino de amor, é um reino de misericórdia, nós vivemos neste reino, reino de luz, reino de amor, reino de misericórdia. Amém? Apocalipse 1:5, até coloquei aqui, Apocalipse 1:5, a Bíblia nos chama de reino de Deus também e de sacerdotes. Vai dizer assim, versículos 5 e 6: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Aleluia. Ele nos ama, Ele nos perdoou. O amor de Deus estabeleceu o seu reino. O amor de Deus fez com que Ele enviasse Jesus, seu único Filho, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. E este amor levou Jesus a obedecer ao seu Pai. Ele disse: Pai, faça a tua vontade e não a minha, venha o teu reino e não o meu, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele foi fiel até o fim, e morte de cruz. E agora, com seu sangue, fomos lavados, fomos comprados, fomos adquiridos por filhos adotados, filhos eleitos, filhos deste reino, o reino de Deus. E nós somos reino. Apocalipse vai dizer: nós somos sacerdotes de Deus hoje, e nós vivemos tudo isso para a glória do nome dEle. Aleluia, aleluia. Sabe por que nós não nos preocupamos com a vida? Não é porque nós somos alienados,
não é porque nós não nos importamos, não é porque nós somos ignorantes, não. Nós não nos preocupamos com as coisas da vida, porque nós não precisamos. Porque Deus cuida de nós, porque Deus sabe de tudo, e o seu trono é perfeito, e Ele é soberano, Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todos. Nós não precisamos nos preocupar, amém? Amém. Diga assim: eu não preciso me preocupar, eu não preciso temer, eu não preciso me angustiar, porque Deus reina, Deus reina. Sabe, Ele pagou um preço caro para ter a tua vida. Deus te ama tanto, que Ele pagou com o sangue do seu único filho. Foi caríssimo para ter as nossas vidas. Ele nos ama totalmente, Ele merece a nossa confiança. Deus merece a tua confiança, Deus merece a tua entrega total, porque Ele já provou o seu amor, Ele já provou que é confiável, Ele já provou o quanto nos ama, amém? Glórias a Deus. Agora, só consegue tomar essa decisão de colocar o reino de Deus em primeiro lugar aquele que ama, Se o reino é um reino de amor, a base do reino de Deus é o amor, né? O primeiro dos mandamentos: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É a base do reino de Deus. Então só consegue colocar o reino de Deus aquele que ama a Deus com tudo. Lá em Apocalipse, até o pastor Gui já pregou uma série sobre as 7 cartas para as 7 igrejas ali da Ásia, onde o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele vai escrever 7 cartas para essas 7 igrejas, e logo na primeira carta, é uma carta para a igreja que estava lá em Éfeso. Ele vai dizer o seguinte, versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, vai falar assim: conheço as suas obras. É Jesus falando para aquela igreja: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eu sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Muito bom. Versículo 3: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Muito bom. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim: eu tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que Deus está dizendo, Jesus, para esta igreja? Vocês são bons como igreja, vocês têm perseverança, vocês fazem a obra, boas obras. Eu conheço as suas obras, são boas. Eu conheço o seu esforço, vocês são constantes, vocês não suportaram até perseguições por causa do meu nome, mas sem esmorecer. Vocês têm feito coisas boas, vocês são guerreiros, vocês têm se dedicado, vocês até denunciam aqueles que dizem serem boas pessoas, mas não são. Vocês são justos, vocês não suportam os mentirosos, vocês desmascaram os mentirosos. Mas falta aqui uma coisa, e que talvez faz todas as outras perder a razão: vocês perderam o seu primeiro amor. É possível fazer as coisas para Deus sem amá-lo. É possível ter uma vida, uma rotina de uma vida cristã e piedosa sem amar a Deus de coração. Fazer pela rotina, fazer pela obrigação, fazer pelo costume, fazer porque todo mundo faz, fazer porque eu sei intelectualmente que aquilo é bom. Mas sem amor, nada vale. O que faz você viver o melhor de Deus, em sua plenitude, em sua perfeição, de forma completa, é viver esse reino de forma completa, é viver amando a Deus. Se você
trabalha para Deus, ou se você ora, se você lê a Bíblia, e os seus olhos não brilham mais, alguma coisa está errada, alguma coisa se perdeu pelo meio do caminho, alguma coisa deixou e tomou o primeiro lugar do teu coração, e o teu amor a Deus deixou de ser o primeiro lugar. O amor, que nessa manhã possamos reconsagrar as nossas vidas a Deus, que nessa manhã, ao passarmos por alguém perdido, ao conversarmos com alguém no nosso trabalho, que você sabe que a pessoa está com a vida toda enrolada, que você tenha amor, que você diga, Jesus te ama, que você diga, olha, eu não sei, eu não quero discutir religião, eu não quero ser invasivo, mas eu estou vendo que você está sofrendo, eu quero dizer, Deus te ama, Deus quer mudar a tua história, como Ele mudou a minha. Se a gente não se importa, se a gente é frio, se a gente é rotineiro com as coisas de Deus, acorde de manhã e ore e diga, Deus, o meu dia está aqui, eu tenho reunião às 9, outras às 11, eu tenho que fazer mercado para casa, eu tenho que levar meus filhos não sei aonde, eu tenho que, tudo isso aqui, mas Senhor, que seja feita a tua vontade, guie a minha vida. Se o Senhor quiser mudar a minha rotina, pode mudar. Se o Senhor quiser que eu fale do teu amor para alguém, pode preparar isso. Se o Senhor quiser mudar no meu script da reunião para algo que seja mais poderoso, fale comigo. Faça isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? O amor a Deus é o primeiro e grande mandamento. Eu falei, Mateus 22, certa vez alguém chegou até Jesus e perguntou a ele, versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Saiba de uma coisa, se Deus não for o primeiro na tua vida e na minha, Ele nunca será o segundo. Ele tem um lugar, e Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Se não tivermos Jesus em primeiro lugar, se não tivermos o reino de Deus em primeiro lugar, se buscarmos a sua presença já não for a nossa maior alegria nessa terra, a vida vai ficar bagunçada, as preocupações vão vir, as coisas vão parecer fora do lugar. Realinhe a tua vida, realinhe as tuas prioridades, coloque para fora o medo, coloque para fora a preocupação. O reino de Deus é um reino sólido, é um reino inabalável, você pode confiar em Deus totalmente, Ele já provou o seu amor. Para concluir, na verdade nós temos uma decisão nas nossas vidas. Hoje, você e eu temos o poder de escolha, e o lindo da presença de Deus, do reino de Deus, é esse também. Deus fez tudo, está lá. Deus ensina o caminho, está na palavra, mas o poder de decisão é teu, o poder de decisão é meu. Eu escolho se eu vou viver aquilo lá ou não, eu escolho se vou andar naquela direção ou não. Então nós temos hoje a escolha nas nossas mãos. Nós vamos viver pelo reino deste mundo, o reino da preocupação. Essa palavra parece que é o jornal de ontem à noite. Quantas pessoas preocupadas nos dias de hoje? É o reino da preocupação, é o reino do mundo. Ou nós vamos viver pelo reino de Deus, que é o reino da paz, da justiça e da alegria. O que vai governar a sua vida hoje? E a partir de hoje, qual vai ser a tua prioridade? O que vai governar a tua vida? A preocupação, o medo, a ansiedade, o tumulto, a correria, a angústia? Ou a paz, que como a Bíblia diz, só Deus pode dar, a paz que vai além, que excede todo o entendimento. A paz, Jesus disse, deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Para o mundo ter paz é ter uma conta financeira bem gorda. Para o mundo ter paz é talvez ter uma posição de honra no seu trabalho. Isso é ter paz, eu estou seguro. Por quê? A prioridade são as coisas, porque a prioridade são os bens. Você pode ter paz e estar seguro sem ter nada disso. Se você tiver, vai ser melhor ainda. Mas Jesus diz, não coloque o coração de vocês na instabilidade das riquezas.
Reino de Deus, o reino da paz. No meio da dor, no meio da dúvida, talvez no meio de perguntas sem respostas. Deixa eu te falar uma coisa, você que ama a Deus e caminha com Deus, por muitas vezes você vai ter perguntas sem resposta. Jesus foi levado para o deserto, e não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Todos nós vamos passar desertos nas nossas vidas, mas no meio daquele lugar, Jesus foi provado, e o melhor de tudo, ele foi aprovado. E ele saiu daquele lugar, para viver tudo o que Deus preparou para ele. Ele consolidou o seu ministério, seu caráter nesta terra, Jesus, quando foi tentado pelo diabo naquele deserto. Não tenha medo de enfrentar desertos, não tenha medo de enfrentar situações difíceis. Deus está com você. O reino de Deus é inabalável. Milhares de pessoas antes de nós tiveram momentos difíceis, e o reino não caiu, o reino está firme, o reino está eterno. A palavra de Deus imutável por milhares de anos, de geração após geração, Deus tem cumprido suas promessas, Ele é fiel. Aquele que ora, Deus ouve a oração e responde. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que semeia colhe. E a Bíblia vai dizer, enquanto a terra durar, haverá frio e calor. Está lá em Gênesis. Enquanto a terra durar, haverá inverno e verão, haverá semeadura e colheita. Fique firme, coloque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Ele sabe de tudo que você precisa, o vosso Pai conhece que vocês precisam de todas essas coisas, e se colocarmos o seu reino, a sua vontade em primeiro lugar, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Você pode levantar e aplaudir a esse Deus?